Meu nome é Cláudia Francisca, eu sou cabeleireira e terapeuta capilar e hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, pertencimento. Até onde ou como você se sente pertencente a todo esse mundo que está por aí. O que me veio à mente, tá? Sobre isso, pertencimento. Você se sente pertencente? É o que está acontecendo muito hoje com as pessoas quando a gente fala sobre transição. Isso não quer dizer que seja transição só de cacheado, de crespo para liso, de liso para cacheado. Quando eu falo transição, inclui tudo. A Aline diz, a primeira vez que conversei contigo, tu perguntou em quem eu queria me transformar. É verdade. E que aceitação é tudo. É verdade, né, Aline? Eu tenho um dom, assim, quando as pessoas vão falar sobre transição capilar, eu realmente parece que eu me inspiro e recebo alguém. Eu acho, tá, gente, que tem um espírito do cabelo. Assim como tem um espírito que é da saúde, espírito daquilo, eu acho que tem muitas entidades espirituais, tem um mundo espiritual que é do cabelo, eu acho. Quando eu fiz uma vez uma apometria, uma vez, e aí me disseram que eu vim do Egito, e no Egito eu já trabalhava com beleza. Só que lá eu tinha feito algumas coisas que não eram legais, e por esse motivo eu continuei pertencente ao meu dom, mas eu tinha muito medo de trabalhar e que eu precisava entender que eu tinha que superar esses medos, porque era só dessa forma que eu ia conseguir. Ó, a Fernanda tá falando aqui, o cabelo tá no ori, que é a cabeça, tá, gente? É a nossa conexão direta com o divino, que aqui é o chakra coronário também. E por isso tem que pedir permissão, exatamente. Quando eu não peço permissão falando com a pessoa, não chega assim, posso mexer, não chega assim, posso mexer no seu cabelo? Não, com licença, posso tirar, você quer tirar, e intuitivamente eu peço permissão para aquele anjo da guarda. É uma coisa que já vem de muito tempo. E aí depois dessa apometria que eu fui fazer, eles disseram, né, que eu precisava entender que por mais que eu tentasse fugir dessa área, ela não era possível. Eu ia ter que arrumar um jeito de me conectar, de pertencer a ela. E hoje de manhã, quando eu acordei com essas duas palavras na minha cabeça, pertencimento e inabalável. E ontem, por nós termos nos encontrarmos, ter ido fazer as fotos para a comunidade, essa comunidade está vindo com uma força, vocês não têm noção. Porque ela vai abalar estruturas. A ideia dela é abalar a estrutura e fazer com que pessoas como a Flávia, como a Aline, como a Fernanda, como eu, como a Gisele e como várias outras que estão aqui, sentirem-se pertencentes, sentirem-se inabaláveis. E aí me veio a ideia de fazer a live com esse nome. Por que pertencimento? Porque assim, quando nós entramos num processo de querer mudar, é porque o meio que a gente vive, ele já não se encaixa mais. E aí você já se sente meio perdido. O nosso cabelo, ele passou por muitos processos. Eu estava conversando com a Fernanda, uma das nossas membras, né? Membros, um membro. Gente, eu ainda tô aprendendo os termos, tá? Mas vamos lá, foco. E uma das coisas que mais também me manteve dúvidas, e aí essa semana eu consegui me conectar, porque como eu disse pra vocês, ultimamente eu ando trabalhando muito com a minha espiritualidade para poder entender todo esse sofrimento. Vamos com calma, porque eu preciso ter integrantes não, amigas. Integrantes, entendi. Integrantes. Senão eu vou perder a linha do raciocínio aqui, eu preciso passar um conteúdo decente pra vocês. Pertencimento. Primeiro vamos falar sobre pertencimento, depois a gente fala sobre o tal cabelo ruim, beleza? Vou até anotar aqui, se eu esquecer vocês me avisam. Porque uma coisa tá ligada à outra, tá? Pertencimento. E aí o que acontece? Nós, principalmente nós mulheres que passamos por esse processo, e isso inclui também, tá, gente? Não vamos ser hipócritas, as mulheres caucasianas que começaram a alisar o cabelo, porque o cabelo tava lá dentro do seu tipo 2, sem definição, sem ideia do que era aquilo ali, tava complicado, tava difícil, e aí aquele estoco lá parecendo que todo mundo fica irritado, ela vai lá e alisa pra poder ser mais fácil, porque todo mundo alisa, foi vendida a ideia de que liso é fácil, e não é, mas tudo bem, a gente vai discutir sobre esse assunto num outro momento e se der tempo aqui. E aí a gente tentou se encaixar dentro de uma sociedade, tá? Principalmente nós mulheres negras que passamos muito por esse processo de ter o cabelo alto, o mercado não aceitar esse tipo de profissional e a gente sofrer muito essa discriminação velada. Vamos falar abertamente porque é fato. E a ideia aqui é estar para nos alertar e não ficar levantando bandeira de preconceito, etc. Quem se achar que levante, mas a ideia aqui é nos mantermos conscientes, pertencentes, tá? Tanto que quando antes de virar cabeleireira, eu fui técnica de enfermagem. E aí, na época,
Eu tava bem passando pelo processo de transição. Eu tava meio que pensando em sair do liso e ir Quando eu me formei, eu lembro que eu fui chamada para Santa Casa, que é um dos hospitais bem conceituados que tem aqui no Sul. E aí eu acho que eu passei bem pela essa transição de sair, cortei o cabelo, fiquei cacheada e tudo. E eu perguntei pra professora se eu era boa aluna. Gente, eu lembrei disso essa semana, eu achei engraçado. Se eu era uma boa aluna e tal. E eu tinha muitas dificuldades. Oi, amiga! Seja bem-vinda! Muitas dificuldades. E naquela época eu ainda era bem gordinha, né? Porque eu tava saindo da parte de depressão, tava me recuperando de todo um processo de depressivo e encarando uma nova realidade. E aí eu perguntei pra professora se eu era uma boa aluna e ela disse que não. Ela disse que não, que eu era uma aluna muito relapsa. Eu sempre fui muito esforçada, mas eu sempre tive algumas dificuldades. E uma dessas dificuldades, por um bom tempo, foi a matemática. Ela disse que eu não era uma boa aluna, que eu tinha que melhorar muitas coisas em mim. E eu aceitei aquilo. Eu recebi aquilo, na realidade, até como não, eu não poderia ser uma técnica. Eu acho que eu tentei, tá, depois de formada, eu fiquei quase um ano tentando fazer todos os tipos de provas, por todos os tipos de hospitais, por mais top ou mais chumbrega, tipo assim, que qualquer nota passa, e mesmo sendo qualquer nota eu não passei. E eu sofri muito com isso por muito tempo. E desisti da enfermagem. Desisti completamente, cancelei a carteirinha como técnica, e o meu marido na época não tinha entendido, eu também não, eu não quis. E a mesma coisa aconteceu quando antes de eu fazer técnica de enfermagem, eu tentei fazer comissária de bordo, né, Fernanda? Meu sonho era viajar pelo mundo nos aviões, ser chiquérrima, porque as comissárias de bordo, elas passam poder, elas passam imponência. Pode até não ser, tá tudo bem. Mas quando você vê elas passando ali pro corredor com aqueles carrinhos, com aquelas malas de carrinho assim, você olha assim, nossa, que inveja. E a inveja mesmo, tá? E aí... Na época também ainda estava no processo de gordinha, né? Porque quando eu decidi mudar a profissão, sair do call center para ter uma outra profissão, eu tava bem nesse processo, assim. Eu ainda tinha muita dificuldade de me aceitar. Eu era lisa nessa época, eu tinha muita dificuldade de autoaceitação. Eu era gorda, sabe? Gorda. Não era que é gorda, mas eu tinha abração, tinha peitão. Eu era meio triste, assim. Aí eu fui lá nessa escola e a mulher disse, ai, porque... você não é muito alta, o seu peso não é dos mais adequados, você teria que perder aproximadamente uns 10 quilos. Ai, né, e tem algumas outras coisas. E eu recebi aquilo pra mim, mais uma vez. Então eu recebi aquilo pra mim naquela época, aí eu ia tentar fazer contabilidade, mas eu tinha muita dificuldade com a matemática, muita, mais uma vez, muita dificuldade. E eu achava que eu não era capaz de ser uma futura contadora. Acabei indo pra enfermagem, aí fiz todo o curso e numa dessas aulas eu perguntei pra professora que ela tava falando que a turma era muito relapso, que a turma era muito dispersa, que ela não tinha muita certeza se aquela turma ia entrar no mercado e tal. E aí eu fui perguntar, tem tanta coisa, eu fui perguntar pra ela humildemente, aí realmente eu já tinha recuperado, eu tava quase no final da minha depressão. Porque quando eu fui fazer a enfermagem, foi bem na época que eu entrei em crise de pânico. Então, pra mim não ficar em casa trancada e fazer daquela doença uma coisa muito maior, eu preferi ocupar minha mente com alguma coisa além de TV. Eu fui fazer enfermagem. E aí eu fui perguntar pra ela, né, se eu era uma boa aluna e tal. Ela disse que não. Que eu não era boa aluna, que eu tinha muita coisa pra melhorar, porque eu deixava muito a desejar, ainda mais no quesito matemática. E que eu era muito espalhafatosa. Mesmo sendo uma pessoa com crise de pânico, eu sempre fui muito imponente, então era... né? Eu não lembro muito bem as palavras, eu sei que mais uma vez eu recebi aquilo pra mim. O que eu tô dizendo pra vocês? Eu deixava as pessoas dizerem o que elas queriam e eu usava aquilo como pertencente pra mim. E eu não me achava merecedora de muita coisa. Isso não faz muito tempo, gente. Hoje eu tô com 44, naquela época eu tinha meus 30 e alguma coisa. Quando eu tive a crise de pânico eu tava acho que com 31. Foi entre os meus 32 até os meus 33, 34. Então assim, durante muito tempo, uns 4, 5 anos, eu deixava com que as pessoas dissessem para mim o que elas bem entendiam. E eu fui absorvendo aquilo. Entendeu? A pessoa dizia que eu era burra, eu aceitava aquilo como pertencente pra mim. Sim, eu era burra. E as pessoas diziam que eu era... temos uma... Quando
quando eu começo... Calma, já vou te chamar, tá? Deixa eu só... Agora eu quero falar sobre esse assunto, eu já vou te chamar. E aí eu levei muitos anos aquilo como pertencente pra mim. Uma pessoa não merecedora, uma pessoa negra que não podia andar em qualquer lugar, uma pessoa que não era inteligente, uma pessoa que tinha muitas dificuldades. E por isso eu fiquei assim, muitos anos com nada contra. Na época... era considerado como um quebra-galho a profissão de call center. E eu cheguei, depois dos meus 30, eu cheguei à conclusão que eu não queria mais aquilo. Eu queria alguma coisa diferente. E foi onde eu fui procurar outros cursos técnicos na época para poder ter uma profissão. E o que me restou foi a enfermagem. Aí depois que eu me formei, a professora dizia pra mim que eu não tinha capacidade de trabalhar na área, porque eu não lembro. Mas se eu analisar, a professora era branca. Nada contra minhas branquinhas, tudo bem, vocês são excelentes. Não vamos generalizar, né? Mas a gente precisa entender que existe um racismo velado. Isso tudo em qualquer lugar, e no Sul isso é muito mais explícito. Mas tá tudo bem, não tenho nada contra. Depois a gente conversa sobre isso em outro momento. Tá? E aí, mas igual, eu terminei o curso, fui fazer estágio, fiz um monte de coisa, e sempre me achava pertencente àquilo, à exclusão. Nesse meio tempo, aí foi onde eu cortei o cabelo, né? Passei do processo, que professora horrível. Ela não amava o que fazer. Não, gente, aí... Calma. Não julguem, eu vou falar pra vocês. Sim, existe bastante. Tudo é que nem Bert Hellinger. Como é que é o nome do Bert Hellinger que ele faz a constelação? Tudo tá ali. Talvez eu estava desviando do meu caminho e ela me fez um favor de não me desviar. Até porque eu nem percebi na época. Eu vim perceber isso muitos anos depois. Tá, aí tive muita dificuldade, sim, não consegui passar em nenhuma prova. Realmente eu criei um bloqueio, né, porque eu não era competente. E uma outra amiga minha, depois de muitos anos, e vendo que eu tava tentando muito e não conseguia entrar na área, eu liguei pro psicólogo, eu lembro que eu fiz a última tentativa, foi no Gracinha, que é um hospital assim, não é dos melhores aqui em Porto Alegre, mas muitos profissionais que trabalham lá se tornam resistentes, inabaláveis. Não esqueçam, tá? Eu preciso das minhas dicas. Inabaláveis, viu? Tudo tem conexão, né? E aí eu fui fazer a prova, e a média lá, acho que era 4,5, 5, vamos botar 5, tá? 2000 e pouco, 2006. E eu falei pro meu psicólogo na época que aquela seria a minha última tentativa. Porque a possibilidade das pessoas não passarem naquele hospital era quase nula, sabe? Era assim, a pessoa podia ter tentado em todos os lugares, ela ia passar ali. Eu não passei. Aí a prova foi feita e a professora corrigia a prova logo em seguida, te batava a nota, e aí dependendo da nota você tinha, né, seguia com processo seletivo ou você era dispensado. E eu fui dispensada. Eu acho que eu cheguei a tirar 2,5 na época. Não, cheguei a tirar 3, gente. Foi uma nota ridícula, foi horrível. E aí eu lembro que eu saí daquele hospital, tá? Saí da prova de seleção. Era um dia lindo, era uma sexta-feira. Era um dia muito bonito, um dia ensolarado, aquele sol quente de setembro, sabe? E eu sentei no meio-fio e chorei. Se alguém já leu o livro do Paulo Coelho, Nas Margens do Rio Pedra, eu sentei e chorei. Literalmente, era eu, não era nem literal. Era eu. Gente, eu chorei. Chorar. E aquele choro foi um choro aonde eu joguei tudo, sabe? Toda aquela raiva que eu sentia de ouvir as pessoas e não poder falar, de ser abafada, sabe? E de me sentir incompetente, porque era essa a sensação que eu tava sentindo naquela época. De achar que eu não tinha capacidade de passar naquela prova, então não, e aquela era meu tiro de guerra. Sabe aquela assim que tu morreu ou tu morre? Eu sou ótima nos ditados, então, né? Vocês já devem entender. E aí, eu liguei depois de 1 hora, chorando copiosamente, porque, né, a criatura quase não chora, mas quando chora bem. Eu liguei pro meu psicólogo e disse pra ele que eu não tinha conseguido, que eu ia desistir pra sempre da enfermagem, que eu nunca mais ia fazer enfermagem, porque eu era muito incompetente, eu não tinha condições de ser uma técnica. E aí segui minha vida, assim, realmente não tentei mais desistir de procurar o trabalho nos hospitais como técnica. Tentei ir pra parte geriátrica, mas me perdoa, mas é horrível trabalhar com vovô, porque as criaturas quando envelhecem, acham que as pessoas têm obrigação de serem educadas, e a grande maioria não é nada educado, e eu, né, petulante, arrogante que eu sou, porque eu sempre tive assim, pode não parecer, mas eu já fui meio mais, hoje eu sou uma pessoa má. E aí eu disse, não, eu não quero trabalhar de noite, não estudei durante um tempão pra ser uma técnica de enfermagem de clínica geriátrica, nada contra, mas não era eu, entendeu? Não queria aquilo pra mim. E
adentrou-se o mundo da beleza para a Cláudia Francesca. O mundo é muito interessante, gente. Ele dá muitas voltas. Esse assunto é muito legal. Ele dá muitas voltas. Eu gosto de falar sobre mim depois que eu aprendi a não doer. Porque a gente... O que eu quero dizer com tudo isso? Durante muitos anos, eu aceitei o que as pessoas me diziam. Que eu era burra, que eu era gorda, que eu era preta, que eu era incompetente. Tive um relacionamento de que um cara, com um sociopata, me dizendo que eu jamais seria alguém nessa vida, que eu não tinha condições, não tinha inteligência. Morei no orfanato durante alguns anos, onde quando eu decidi sair, a gente decidiu sair com 15 anos, onde ela faleceu. Essa tia disse pra mim que eu não ia ser nada, eu não ia ser ninguém, que eu vim ao mundo simplesmente pra ser nada. E isso eu fiquei ouvindo na minha vida durante muitos anos. Não foi 1, 2, foi desde nova. Isso eu ouvi 22 até os meus 30 e poucos. Então eu era muito revoltada, eu era muito agressiva, eu sou muito intensa. Então pensa essa intensidade no negativo. Muitos anos de terapia, né? Porque a gente não é palhaço, a gente precisa se resolver. E a gente não vê esse mundo a passeio, a gente até sofre, mas tem uma hora que a gente diz, chega dessa palhaçada. Eu mereço alguma coisa a mais. E foi isso que eu fiz. Veio o mundo da beleza, veio toda a parte de discriminação, né? Porque as pessoas, elas são simpáticas até você pisar no mesmo caminho que elas, né? E eu lá, lutando inconscientemente de uma coisa que eu não queria mais ser pertencente àquele mundo do não. O mundo não te pertence. Não, o mundo me pertencia. Então eu tinha uma dualidade. Todo mundo dizia que o mundo não me pertencia. E eu dizia pra mim, não, eu não quero, eu vou ser feliz, eu mereço um relacionamento feliz, eu mereço ser amada, só que eu brigava, eu discutia, eu era agressiva, na hora de falar, eu falava alto, sabe? Porque eu queria impor. E isso foi assim durante muitos anos. A grande maioria das pessoas não fazem o que eu fiz. A grande maioria das pessoas acabam recebendo isso como sendo delas e aceita e simplesmente se abafa. Como eu disse na live passada, quando eu falei sobre a comunidade, meu sonho era mudar as pessoas, era mudar o mundo. E hoje eu tava falando com a Alzira de novo que tá, tudo bem, o mundo não dá porque ele é muito grande, mas se eu conseguir mudar uma pessoa, eu já tô legal, eu já tô bem feliz. E eu sempre tive isso como convicção, mesmo tendo um relacionamento, meu primeiro relacionamento, que foi com um sociopata, que eu era meio louco, ele também, né, sociopata com sociopata é louco, com louco se combina. Mesmo sendo assim, eu sempre dizia pras pessoas, ninguém nasceu pra ser infeliz. Então, gente, eu tenho lema, eu tenho 2 CDs do Legião Urbana que eu passei ouvindo essa semana, que pra mim são clássicos, que parece que ele tá falando e tá acontecendo. Sabe quando você relembra de tudo aquilo? Então eu quero tentar resumir, porque o tempo é curto e tem muita coisa, então não dá pra falar muita coisa. Durante muito tempo eu deixei com que as pessoas dissessem pra mim que eu era uma incompetente. Então eu me senti pertencente a esse mundo, só que algo dentro de mim... Lembra quando eu falei lá no Egito que eu tinha trabalhado com a beleza? E que eu precisava tomar isso como bastão e eu não ia poder sair mais dessa área, dessa profissão, mas que eu só ia ser feliz quando eu entendesse o verdadeiro motivo da minha transformação. Claro, com a vinda do meu filho, eu tive que procurar ajudas mais profundas, a terapia já não fazia mais sentido. Eu curei muita coisa que a terapia me ajudou, de rejeição, de falta de amor, de falta de base, e depois veio um mundo novo, que foi o mundo holístico, onde eu fui fazer imersões profundas sobre quem eu realmente era, sobre família, sobre base, sobre parar de mimimi, parar de inventar desculpas, assumir as suas dores e entender por que elas vieram. E crescer com todo esse aprendizado. Então veio muita constelação, veio muita liberação, veio muita cartaz, que é o que o meu psicólogo chama. Olha aqui, é roxo. Transformação. Essa flor não tá à toa, Fernanda, tu reconhece? E aí, nessas últimas andanças, o método voo da borboleta tem muita influência desses últimos anos pra cá, porque eu tinha medo de ter uma família, mas eu sentia necessidades absurdas de ter uma família. Eu tinha medo de ter um negócio próprio, mas eu tinha necessidades absurdas, horríveis, tanto que eu sou uma profissional independente, eu sou uma profissional que vou à luta, eu sou uma profissional que eu não espero com que as coisas venham a mim. Eu faço acontecer. Persistência é o meu nome. Então, o que acontece, gente? Nós vivemos... Isso acontece muito quando a gente passa pelo processo de transição.
a gente não se sente mais pertencente àquele mundo. A gente se sente pertencente a alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí começa as transformações internas. Começa as incomodações, porque aquele bichinho sabe que começa assim, começa a coçar. E aí você começa a perceber que você precisa se sentir pertencente a alguma coisa. Não a alguém. Alguma coisa. E se você parar para escutar, essa alguma coisa que tá lá dentro vai te dizer. O problema é que a gente vive num mundo tão louco, tão barulhento, que a gente não silencia a mente para poder escutar. E eu consegui, né, nessa ânsia toda, nesse desespero todo, nessa briga, dizer não, eu não vim para sofrer a vida toda, eu não vim para ter um casamento infeliz, eu não vim para não ser amada, eu vou ser amada, eu acredito que um dia ainda vou ser amada, só que eu tinha desespero de ser amada por alguém e não por mim. E nessas transformações de desenvolvimento pessoal, constelação, feminino, espiritualidade, eu finalmente consegui acreditar mais. Porque eu acreditava, mas eu acreditava desacreditando, sabe? Quero ver. Eu precisava ser que nem São Tomé, crer para ver. E quando você tem fé, tem credibilidade, tem confiança, você precisa acreditar sem ver. Quando eu me conectei realmente com isso, com essa espiritualidade invisível, com esse todo, sabe? E me responsabilizei, me passei a pertencer pra mim, a ser pertencente do meu mundo, a entender que eu podia sim. E se eu podia sim ser feliz, se eu podia sim ter uma vida profissional decente, se eu podia sim ser respeitada profissionalmente, se eu podia sim ser amado, eu precisava ter isso como... Eu precisava aprender a receber. Foi outra coisa que eu não sabia. Eu precisava aprender a receber isso. Não bastava eu só dizer que sim, eu mereço. Mas e o receber, né? Porque a gente quer tanto, a gente tá tanto numa ânsia de querer aquilo, que quando você recebe, você, não, mas isso aqui não é pra mim. Que nem quando as pessoas falam, que eu hoje, graças a Deus, hoje me acho uma pessoa linda. A minha cunhada ontem foi falar pra mim, nossa amiga, tu tá bonito, tu tá magro, sai amiga, eu tô no melhor momento da minha vida, tô me sentindo poderosa. A autoestima nesse corpo aqui tá, né, em excesso, mas sempre respeitando. Só que eu não recebia isso, e quando a gente tá nesse processo de transição, a gente se sente tão destoada de tudo aquilo que a gente precisa encarar os nossos medos, porque você só vai crescer e se transformar. É a verdade, né, amiga? Ontem eu tava, no auge. Fernanda tá dizendo que ontem deu pra perceber o quanto eu estava com a autoestima elevadíssima. Sim, eu tava me sentindo né? E aí a gente precisa entender que quando a gente quer se sentir pertencente a alguma coisa que está lá dentro e que a gente ainda não tem uma palavra para expressar aquele sentimento ou aquela sensação ou aquela dor, a gente precisa entrar muito profundamente dentro da gente para poder entender todo esse processo. E aí, por isso que a transição dói. E quando eu digo transição, ela é para qualquer tipo de transição. Ela é para a pessoa que pinta o cabelo e está querendo ficar branco, com o fio branco, assumir o grisalho. É para a pessoa que tem uma química de glicolato, guanidina e quer assumir os cachos. E é para uma pessoa que passou muitos anos de progressiva e finalmente quer ter o seu cabelo natural, mesmo liso. Dói, porque você tem que sair de um mundo que você achou que era o seu mundo, que você achou que era pertencente àquilo, e tudo aquilo de repente começa a não fazer mais sentido. E aí você precisa de alguma coisa que faça. E o que é? Que porra é essa que diz que faz sentido e eu não sei? Causa medo, causa dor, causa desespero. E muitas vezes, a grande maioria foge disso tudo. Porque até você, é que nem casca da cebola, até você ir tirando tudo aquilo, você tem que descascar muita coisa para poder ver aquela flor de lótus que tá abrindo, como se fosse dentro daquela lamaçal toda, entendeu? E muita gente desiste. E acaba acontecendo o que acontece no mundo de hoje, né? Precisou a pandemia fazer isso pra gente meio que perceber muita coisa, deixar. E aí entrou muito o processo de transição. As pessoas queriam muito trazer o natural de volta, a naturalidade, o alimento mais saudável, o cabelo com menos química, o meu crespo de novo, porque daí eu estou escondida e ninguém precisa visualizar essa transformação. E, gente, por mais dolorido que possa parecer, que é esse processo de transformação que precisa ser visto. E não só o belo, só o resultado final. Porque o resultado final não mostra a sua transformação, não mostra a sua mudança,
você não mostra os valores que vieram à tona, que talvez você nem sabia que tinha. E aí todo mundo quer aquela beleza espetacular. Mas e o meio do caminho? E o bacana, agora eu vou lá eu fazer um merchan, porque eu não sou palhaça, eu não vim a esse mundo a passeio. É justamente isso, é você saber que você pode passar esse meio do caminho com pessoas fortes que podem te ajudar você a ser inabalável. Só que isso não é uma construção da noite pro dia. Que nem as meninas me perguntaram, a Fernanda, porque a Fernanda passou também. Cláudia, mas quanto tempo leva uma transição? Não sei. A transição não é só você sair daquele liso e ter o cabelo cacheado. A transição é você se ver e se sentir pertencente. Sacado? Você tem que se sentir pertencente a você. Você tem que sentir que você é o cabelo que você é, a imagem que você é. E você precisa construir isso. Nossa, chega, me deu um arrepio aqui. Ai, desculpa, eu não sei. Você precisa sentir isso. Só que o mais bacana é que isso não se faz sozinho. E enquanto você não entender que você precisa de alguém para te ajudar a se tornar inabalável, não é para te criticar, para dizer que você não está fazendo isso, x, y. Não, é para dividir e para somar. Não adianta você estar sozinha, que nem disse a Silvana que foi no salão semana passada, que ela disse, Cláudia, eu estou fazendo 50 anos, eu não aguento mais trançar o meu cabelo, eu não aguento mais ficar com os braços doloridos, eu quero aceitar o meu cabelo do jeito que ele é. Eu não me importo que ele não tenha cacho, eu só quero que ele fique bonito, eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir segura, eu quero chegar e acordar e for pra frente do computador fazer meu atendimento online e não precisar estar usando um turbante ou coisa assim, não porque ele precisa. Quando for um acessório que eu me sinta linda, queiro colocar aquele acessório, tá tudo bem. Mas não como obrigação porque o cabelo não tá legal. Por quê? Porque você passa muito tempo procurando excessos de informações na internet, em grupos, entendeu? Nessas coisas que você não tá pertencente àquele grupo. Você precisa se sentir pertencente a um grupo que você se sinta acolhido. E ali, você começar a transformar essa nova pessoa. Porque essa imagem, ela vai ser consequência. Você também não sabe que imagem vai ser essa. E tá tudo bem. Mas você não tem a obrigação de achar que as pessoas têm que dizer pra você que você tá bonito o tempo todo, que o seu cabelo tem que estar perfeito o tempo todo. Isso é uma construção. E se você passa por outras pessoas que fazem essa mesma construção com você, que passaram pela mesma jornada, que tiveram as mesmas dores, é melhor, é mais fácil, é mais acolhimento. Vai doer? Claro, claro que vai. De qualquer jeito vai doer porque você precisa limpar, mas você precisa se sentir pertencente quando você precisa falar. Às vezes você vai falar e tá tudo bem, você não vai ouvir porque dependendo não vai ser o momento, mas às vezes você vai falar e você vai ouvir, ou às vezes você vai só escutar ou ouvir, que é diferente, e você vai ouvir, nossa, aquilo é pra mim. E você poder ouvir várias e várias vezes até a transformação acontecer. Eu lembro que quando eu conheci o Ho'oponopono, quando o Paulo Sérgio recém tinha nascido, e o meu marido ficou muito possesso. Aliás, Ho'oponopono, toda essa função de internet, toda essa função de mídias. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu fico ouvindo praticamente a mesma coisa por muito tempo. Tipo Legião Urbana, que é os 2 CDs que eu tenho. Eu ouço por várias, repetitivamente. E a Reavida, ele disse, vai, por que tu ouve tudo isso o tempo todo? Ai, que saco, tu não te cansa? Eu disse, não. Ah, mas tu não bota em prática? Quem disse? Quem disse? Essa prática é interna, é uma transformação lenta. Aí você vai lá e escuta hoje. Aí a mesma coisa que você escuta hoje, você pode escutar todos os dias, ela vai fazer sentidos diferentes. Até que quando você menos pensar, é que nem a borboleta, ela saiu daquele casulo, vum. Aí você olha, é que nem a Fernanda me maquiou, eu olhava, meu Deus, como eu tô linda. Gente, você dizer pra você que você tá linda, você se olhar no espelho e achar maravilhoso o que você vê, você se sentir, você olhar pro seu corpo e sentir que, nossa, ele encaixou, tudo isso só vai acontecer porque você finalmente se sentiu pertencente a quem você é. E isso é uma construção, não é da noite pro dia, não é com pessoas que não estejam conectadas com você. Então eu preciso que você entenda que isso é conectado com pessoas que andam no mesmo caminho que você, na mesma estrada. E é por esse motivo, né? Única e exclusivamente por esse motivo é que essa comunidade ela está sendo construída, está sendo estruturada para te oferecer esse acolhimento.
Ai, Cláudia, é online, você não vai ter nem contato comigo. Quem disse? Você vai ter acesso a informações, a assuntos que você achar, não precisa disso. Mas aí você vai lá se matar naquele Instagram, no feed, invejar, porque é inveja, tá, gente? Tá tudo bem, não tem importância. É inveja. O que você vai fazer com essa inveja é problema seu. Você tem duas formas. Ou você pode se picar e morrer e se sentir os piores dos seres humanos porque você tá morrendo de inveja de ter tudo aquilo e não é seu, não te pertence. Ou você pode dizer, pá, tô morrendo de inveja mesmo, tá tudo bem. Eu vou ter aqui. Hoje, o meu sonho, e ontem quando a gente estava tirando as fotos, conversando, fazendo a reunião sobre o nosso projeto, que é a nossa comunidade, eu vi, sabe quando você, porque eu quero, a gente ainda vai fazer um encontro. Pode ser pequeno, não tem importância, porque precisa começar do pequeno. Onde a gente vai ter muitas dessas mulheres que se sentiram transformadas, tocadas, e que passaram por essa jornada de uma forma que quando elas finalmente, né, se empoderaram delas, de quem elas são de verdade, elas dominaram o mundo. E aí, cada um de nós, eu, a Fernanda, a Claudene, a Gisele, que somos as que vão ser as embaixadoras, as integrantes da comunidade, as iniciantes, vamos ter o nosso papel de ajudar vocês a se redescobrirem. Porque é uma redescoberta. E isso acontece todos os dias. Você só precisa entender os sinais. Você precisa se tornar inabalável. E tá tudo bem chorar. Aliás, você precisa chorar. Porque só assim é que você vai limpar, você vai descarregar. Chorar é como uma catarse. O que é catarse? Você sentiu aquela dor, aquele sentimento, aquela raiva, aquela ânsia, aquele ódio, ou aquele amor, não é mais as coisas pesadas mesmo. E você precisa expurgar, botar pra fora. E aí como é que você vai fazer isso? Você tem duas formas. Ou você pode ser a Cláudia Francisca lá dos anos 80, dos anos 60, dos meus 20 e poucos anos, onde eu era extremamente revoltada e queria, porque queria ser reconhecida por Deus e por mundo. E nessa ânsia de reconhecimento, dessa briga do mundo dizer pra mim uma coisa, ou dizer que não, é outra, e sabe, ficar rebatendo. Você perde muito tempo, você perde força, você perde vontade, você perde a alegria e desiste, ou chega um momento que nós chamamos de maturidade. Porque todas essas mulheres que estão essas integrantes, nós estamos bem na idade da loba, gurias. Na idade daquela mulher que sabe para que veio ao mundo. Para ajudar essas pessoas que vão entrar. Caso elas ainda tenham perdido ou ainda não tenham achado o seu caminho, a gente está aqui para dizer, você sabe para que veio ao mundo. Você sabe para ser o seu melhor. Você sabe que a transição, o seu cabelo pode ser cortado hoje, tá tudo bem no seu Big Shop, mas você precisa se transformar. E transição é transformação, é autoconhecimento, pertencimento. Ai, gente. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Agradeço a todas. Foi uma live, assim, reveladora até pra mim. Vamos nos tornar inabalável. E eu quero muito o nome das nossas membras. Boa noite.